Está escrito: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nessa passagem já no final da minha fala. O meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem que nasceu em Betsaida, filho de João, irmão de André, casado, empresário de pesca, agora morando na cidade aduaneira de Cafarnaum, por onde passava a rota de Damasco para o mar Mediterrâneo? Quem era este homem que foi levado a Cristo pelo seu irmão André e depois tornou-se um discípulo de Jesus, e mais tarde um apóstolo de Jesus e o líder deles, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração? Quem é este homem? Este homem é um símbolo da humanidade. Este homem é muito parecido com você e comigo. Este homem é o retrato da nossa instabilidade, dos nossos avanços e recuos, das nossas escaladas e quedas. Este é o homem capaz de uma fé robusta a ponto de andar sobre as águas e depois mergulhar nas águas turvas da incredulidade e chegar ao naufrágio. Este homem é capaz da mais cristalina profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
para em seguida se render à tentação e ser instrumento de Satanás para tentar afastar Jesus da cruz. Este homem é capaz de jurar fidelidade inegociável a Cristo, dizendo: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida, covardemente, negar o seu Senhor. Quem é este homem? Eu quero dizer para vocês que este homem está aqui nesta noite, mas este homem não está apenas entre nós. Pedro mora debaixo da nossa pele. O sangue de Pedro corre em nossas veias, o coração de Pedro bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro, nós somos Pedro. Portanto, o que Cristo fez na vida dele, pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. E eu gostaria então que você acompanhasse comigo o relato bíblico acerca da vida deste homem. E importa-nos observar, em primeiro lugar, o episódio registrado em Lucas 5, porque foi lá que começa a história dele, mais precisamente com Jesus. Ele era um pescador, estava voltando da sua lida, depois de uma noite de empenho fracassado, redes vazias, nenhum produto a apresentar para o mercado. Quando a Bíblia diz que Jesus estava às margens desse lago, que é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, por isso é chamado de mar, 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã e pelas montanhas da Galileia. E ali Jesus está ensinando uma grande multidão. Diz a Bíblia que Jesus olha e vê 2 barcos ancorados, um deles é o de Pedro. Propositadamente Jesus entra no barco de Pedro e diz assim: Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma aquele barco num púlpito e transforma a água no veículo da sua voz, e dali ele ensina a grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro assim: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Em outras palavras, vá para o fundo, Pedro, e lance as vossas redes para pescar. Embora o relato bíblico é tão curto, penso eu que deva ter tido um diálogo mais ou menos assim, entre Pedro e Jesus: ô mestre, desse negócio aqui entendo eu sou um pescador profissional, aqui meu habitat, aqui meu ganha-pão, eu moro aqui desse lago, ao redor desse lago a minha vida toda, eu conheço cada palmo desse lago, o senhor sabe que é de noite que se pesca, nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular naquelas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga as redes, ele larga o barco, ele larga os peixes, ele nada na direção de Jesus, e ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora da minha presença, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, Pedro, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Ali foi um corte radical na vida de Pedro. A partir dali Pedro deixa a sua empresa pesqueira e se transforma num seguidor de Jesus, num discípulo de Jesus, num apóstolo de Jesus. Ele acompanha Jesus, ele ouve os ensinamentos de Jesus, ele vê os milagres de Jesus, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, a glória de Deus está entre os homens. Quando de repente, diz Mateus 16, que Jesus está lá no extremo norte de Israel, fora dos limites políticos de Herodes Antipas, lá em Cesareia de Filipe, lá no extremo norte, ao sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão. Ali havia muitas crenças, porque muitos povos habitavam aquela região. E então Jesus faz uma enquete com os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam:
Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito, o povo está rendido à mais completa confusão. Se você sair perguntando pelas ruas da cidade quem é Jesus, talvez você detecte o mesmo problema. As pessoas estão confusas sobre quem de fato é Jesus. Mas Jesus então se volta para eles e pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era muito falante, Pedro que era um líder natural, Pedro que nem mesmo suportava que alguém falasse na frente dele, ele se levanta e em nome do grupo responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até esperando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem iluminado, você é um homem que tem um profundo e cristalino discernimento espiritual. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, não pense em você que você sabe que eu sou, porque você é mais espiritual, até mais inteligente que os demais. Você só sabe que eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, um dos mais importantes textos da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é de que Pedro é a pedra. Vocês bem sabem que há cerca de 1 bilhão de pessoas que professam essa fé, de que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Há um ditado em latim muito conhecido hoje, que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de Pedro é a pedra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, muito provavelmente subscrita pela maioria de nós aqui hoje, se não por todos nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão. Se não, vejamos. Há uma espécie de trocadilho, meus irmãos, entre a palavra Pedro e a palavra pedra. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Já a palavra pedra no grego é Petra, e Petra é o maciço rochoso, é a rocha inabalável. Metáfora essa usada na Bíblia apenas para Deus. Então o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Mas o pronome nos ajuda a entender, porque todos vocês sabem a diferença entre esta e essa. Eu estou com a minha Bíblia na mão e digo esta Bíblia, mas se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele diz: eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Paulo, em 1 Coríntios 3,11 disse isso: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio Pedro proclamou em Jerusalém que Jesus e não ele é a pedra de esquina, sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não tem dono, a igreja não tem caudilho, a igreja só tem um dono verdadeiro, e esse é Jesus, porque ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Terceiro,
Ele é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, não é você, não sou eu, não somos nós que edificamos a igreja. Quem edifica a igreja é Jesus. Nós poderíamos reunir todo o nosso empenho, todo o nosso conhecimento, todas as nossas estratégias, e nós não produziríamos sequer um convertido. É Ele quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Mas em quarto lugar, Ele é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem perseguição, não tem prisão, não tem açoite, não tem morte, não tem martírio, não tem demônio que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou a protege. Mas notem vocês que depois que Jesus ensina para os discípulos quem Ele é, diz Mateus 16, e pela primeira vez Jesus passa a ensinar os discípulos uma outra fase do seu ministério. Começa a ensinar para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser morto, para ressuscitar no terceiro dia. Na verdade, Jesus repete essa mesma verdade mais 3 vezes, em outras palavras, 4 vezes. Jesus agora, a partir de então, explica para os seus discípulos que ele veio ao mundo para morrer, que ele veio ao mundo para ser crucificado, que ele veio ao mundo para sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes de Israel, mas que a morte não o deteria, que ele venceria a morte e ressuscitaria. Diz a Bíblia em Mateus 16, que logo que Jesus Cristo disse isso, o próprio Pedro, que acabara de declarar que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte. E imagina a cena: vem cá Jesus, vem cá um pouquinho, particular, só nós dois. E diz a Bíblia que Pedro começa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti mesmo, de modo algum isso pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos doentios, para de pensar em morte. Diz a Bíblia que Jesus foi enfático: arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Notem comigo, que se Pedro fosse o fundamento da igreja, ela estaria sobre areia movediça, mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala, e esta rocha é Jesus. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Em momento algum Jesus disse que Pedro é Satanás, ele não disse isso. Segundo lugar, Jesus não disse que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, Jesus mandou Satanás arredar. Irmãos, é tão importante entender isso, porque se nós não tivermos esse discernimento, a gente vai dizer assim: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica, Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro Jesus vai continuar trabalhando. Jesus não abre mão de Pedro, mas o Satanás que está tentando induzir Pedro a afastar Jesus da cruz, esse vai embora, esse arreda. Porque preste bem atenção, Jesus já tinha vencido Satanás no deserto, agora ele vem com um novo figurino, agora ele vem com outra cara, agora ele vem com outra metodologia. Nós precisamos estar atentos, porque o diabo tem multifacetas diferentes, e o que Jesus está dizendo é o seguinte: esse Satanás que está tentando induzir Pedro para me afastar da cruz, vai embora. E Jesus continua trabalhando com Pedro, investindo em Pedro, a ponto de 6 dias depois, convidá-lo para subir com ele um monte, onde ele é transfigurado, onde a glória de Deus se manifesta, onde aparece Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, sobre a sua ida para a cruz, onde ele haveria de verdadeiramente abrir a porta do nosso cativeiro e nos tornar verdadeiramente livres. E então Lucas capítulo 9, versos 51 a 53, revela para nós
que a partir do momento que Jesus desce desse monte da transfiguração, ele começa já a caminhar para Jerusalém, para o caminho da obediência, para o caminho da cruz, para o caminho do sacrifício, para o caminho da sua entrega. E todo mundo podia ler isso no rosto dele, até que ele então chega em Jerusalém. É a festa da Páscoa, é a maior festa de Israel. A população da cidade se quintuplica, multidão já presente em Jerusalém, outra multidão subindo com Jesus da Galileia, outra multidão vindo de Betânia, testemunhas da ressurreição de Lázaro. E diz a Bíblia que Jesus agora entra a partir do Monte das Oliveiras, subindo o deserto da Judéia, chega no topo do Monte das Oliveiras, então se avista o templo com toda a sua beleza, magnificência, e diz a Bíblia que Jesus, montado num jumentinho, vai descendo o Monte das Oliveiras, e as multidões vão cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Monte Moriá, lá está a entrada da cidade, lá está o templo com toda a sua glória, e diz a Bíblia que quando ele está entrando, ele começa a chorar. O povo canta e Jesus chora. E chora por quê? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chora porque esta era a cidade que matava os profetas de Deus e o mataria também. Chora porque profeticamente Jesus vê essa cidade sendo esmagada pelos romanos e os judeus sendo dispersos pelo mundo na mais longa diáspora do ano 70 até o dia 14 de maio de 1948. Depois que Jesus está dentro da cidade, oportunamente ele diz assim para Pedro e para João: vocês dois vão me preparar um lugar para eu comer a Páscoa com vocês. Jesus deu os detalhes foram seguidos rigorosamente. Então chega quinta-feira à noite, a mesa está posta, cordeiro assado, pão com fermento, ervas amargas, o vinho, todos à mesa. Mas um problema: naquela época não se sentava à mesa sem lavar os pés. Isso porque as mesas lá não eram como as nossas aqui, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde o que está acontecendo. Eles não andavam com sapatos fechados como os nossos, os pés andavam muito empoeirados. Eles estão caminhando em estradas de deserto, de muitas pedras, de areia grossa, de muita poeira. Ali está a bacia, ali está a toalha, mas quem vai tomar a iniciativa? Esse era o papel de um escravo. Nenhum deles quer se humilhar. Ao contrário, diz a Bíblia que o papo que rola na mesa é esta: mas quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter proeminência? E quando Jesus percebe que eles estão antenados no outro canal, enquanto Jesus está mergulhado na sombra da cruz, Jesus os choca não com palavras, mas com atitudes. Jesus se levanta, cinge-se com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina o constrangimento, olha a vergonha. Aqueles que eles reconheciam como Messias, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Rei da glória, está com a bacia na mão, lavando os seus pés, todos mudos, todos calados, todos consternados, todos profundamente constrangidos, até que Jesus chega na frente de Pedro, e Pedro é um homem que não consegue ficar calado, ele não consegue guardar as emoções só para ele tem que expressar, ele tem que falar o que ele está sentindo. E quando Jesus chega na frente dele, ele faz uma pergunta para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus diz a ele assim: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, Pedro. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse foi isso: ô Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende, você só vai entender isso depois. Aí foi que Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Não, o senhor está enganado comigo, não, eu não vou permitir isso, isso é muita humilhação para o senhor, eu vou ficar muito constrangido. Então vamos fazer o seguinte: o senhor nunca vai me lavar os pés,
jamais eu permitirei que tu te humilhes a este ponto. Te tornares um escravo? Não, de jeito nenhum. Não me lavarás os pés. E Jesus então olha para ele e diz o seguinte: se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, que era 880, respondeu: então o senhor pode lavar os pés, o senhor pode lavar as mãos, o senhor pode lavar a cabeça, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Aí Jesus: Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, Pedro, exceto um, Judas Iscariotes. Só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês, exceto Judas, já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e esse lavar só acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas quem já foi regenerado precisa constantemente do processo purificador da santificação. Aí diz a Bíblia que Jesus, ali mesmo, falou para eles do seu amor, da casa do Pai, do céu, da segunda vinda, do derramamento do Espírito Santo, da sua paz. Ali Jesus faz a transição do judaísmo para o cristianismo, da Páscoa para a Santa Ceia. Ali Jesus, com o seu sangue, inaugura a nova aliança. Ali Jesus interrompe definitivamente o culto judaico, a matança de cordeiros, as festas de Israel, inaugura uma nova fase com a nova aliança. Ali Jesus canta um hino. E aí Jesus, diz a Bíblia, que está saindo do cenáculo. Enquanto eles estão saindo, Jesus se dirige ao grupo assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus encosta bem em Pedro, talvez numa conversa particular, para que o grupo não ficasse muito chocado. Diz: Pedro, Satanás os requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. E foi nesse momento que o Pedro, cheio de si, dá uma resposta para Jesus desconcertante. Eu acho que foi mais ou menos assim: Senhor, deixa eu dizer uma coisa, eu estou entendendo a cena, eu sei que o clima está pesado, eu sei que é uma conspiração no ar aí para te prender, para te matar, eu sei que a coisa vai pegar, e eu sei mais, os meus colegas aqui não vão ter tutano para aguentar isso não, é demais para eles. Eu acho que quando a coisa pegar mesmo, eles vão te abandonar. Eu sei que o negócio está ficando muito complicado para o nosso lado, mas pode dizer uma coisa para o senhor: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. A corda não rói do meu lado. E exatamente nesse momento Jesus então olhou bem para ele e disse: Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que o galo cante, tu me negarás nesta mesma noite 3 vezes. Até hoje, algumas pessoas não sabem que galo é este. Se é um galo mesmo que cantou, porque dentro da cultura romana, havia um toque de uma trombeta de passagem de guarda às 3 horas da manhã, e este tocar dessa trombeta de 3 às 6 da noite, que acontecia 3 da madrugada às 6 da manhã, era chamado de canto do galo. Seja uma trombeta que tocou às 3 horas da madrugada, ou que seja um galo de verdade, não importa. Jesus está dizendo: pois antes que o galo cante, tu me negarás nesta noite 3 vezes. Pense comigo o que essa palavra significou para Pedro. Ele se calou. Continuaram a caminhada, atravessaram o vale de Cedron, entraram lá no sopé do Monte das Oliveiras. Lá tinha um jardim onde Jesus orava, que era também um lugar onde muitas oliveiras que tem até hoje, que era uma prensa de azeite, porque Getsemane significa literalmente prensa de azeite, e é curioso que foi numa prensa de azeite que agradou ao Pai moê-lo, espremê-lo,
E quando ele entra nesse jardim de noite, diz a Bíblia, que Jesus deixa 8 dos discípulos para trás, pega João, Pedro, Tiago e João, e diz: vocês, vem comigo. Preste atenção aqui, por favor. É a única vez que Jesus abre o coração, registrado na Bíblia, onde ele fala do que estava acontecendo no seu coração. Diz a Bíblia que ele começou a se angustiar, pavor de morte. E Jesus então se dirige aos 3 dizendo o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo e vigiai comigo. E diz o texto que Jesus avança sozinho para o interior do jardim. E ali ele que falara para a multidão tantas coisas, ele que falara para os 70 algumas coisas, ele que falara para os 12 algumas coisas mais especiais, ele que abriu o coração só para os 3, mas na hora da sua agonia mais profunda, ele estava absolutamente só. E diz a Escritura que ele prostra-se com o rosto no chão, o Criador do universo, o Rei da glória. E diz Hebreus 5,7, que ele oferece àquele que podia livrá-lo da morte, forte clamor e lágrimas. Quanto ele chorou ali, que lágrimas amargas, que lágrimas profundas, que lágrimas copiosas, que lágrimas que molharam o solo duro daquele monte já desertificado. E a oração de Jesus foi uma única oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. Mas a pergunta é: o que era esse cálice que trouxe tanto pavor à alma de Jesus? Sofrimento físico? Sua prisão? O abandono dos discípulos? Ele ser cuspido? Ele ser esbordoado? Ele ser julgado de blasfêmia, de conspiração? Ele ser levado aos gentios, ao pretório romano, e o seu juiz, consciente da inocência dele, assim mesmo condená-lo? O que era esse cálice? Era passar a vergonha de, nas ruas estreitas de comércio, do lado de lá, do lado de cá, enquanto as pessoas estão vendendo seus produtos, enquanto as pessoas estão mercadejando as suas coisas e ganhando dinheiro, ele está passando com a cruz nas costas, todo machucado, todo ferido, todo ensanguentado, e a multidão ensandecida gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Que cálice era esse? E se você pensa que é tudo isso, eu posso lhe dizer que é um rotundo não. Esse cálice era a ira de Deus, santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha e a nossa cabeça. Esse cálice era a consciência de Jesus que, sendo ele o amado do Pai, o deleite do Pai, seria desamparado pelo Pai, e o Pai não olharia para ele, e o Pai o abandonaria naquela cruz, porque naquele momento agradou ao Pai moê-lo. Este cálice era a consciência de que, sendo ele santo, 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 Deus lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele seria feito pecado por nós. Este cálice era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente, adorado pelos anjos, querubins e serafins, ele seria cuspido pelos homens, ele suportaria o bafo de Satanás sobre ele. E diz a Bíblia que quando ele se levanta desse tempo de oração, se volta para Pedro, Tiago e João estão dormindo. É curioso que Jesus não acorda os 3. Jesus só acorda Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora, Pedro, nem uma hora, você pode vigiar comigo, Pedro? Vigiai e orai, Pedro, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pedro. Aí Jesus volta para o segundo período de oração, a mesma agonia, a mesma angústia, o mesmo cálice horrível na frente dele, transbordando da ira de Deus sobre o nosso pecado.
Diz a Bíblia que ele chora, se derrete em lágrimas. Vem um anjo do céu e o consola. Ele volta para os discípulos, estão dormindo de novo. O terceiro período de oração, irmãos, é o mais angustiante. Eu não sei até hoje, a medicina dá tantos nomes para esse fenômeno, mas a angústia foi tal que numa noite gelada, ele começa a suar sangue, seu corpo todo está em ebulição, a sua alma enfrenta uma tempestade, o seu corpo sente todo o drama do Calvário, não do sacrifício físico, mas uma entrega pelos nossos pecados, porque ele que não contemplara pecado, seria feito pecado por nós. Agora preste bem atenção nisso. Quando Jesus se levantou desse terceiro período, não tinha mais angústia nele. É muito importante você entender isso, amado. A angústia de Jesus não foi na cruz, a angústia de Jesus foi no Getsemane. É aqui que ele trava a batalha, é aqui que ele enfrenta a mais titânica guerra de sangrento suor pela sua alma, pela sua vida. É aqui que o diabo o inferno joga em cima dele todo o bafo de Satanás. É aqui que ele se rende por completo e por inteiro à vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? É que ele desse a sua vida em resgate do seu povo. Por isso ele se chamava Jesus, porque veio para salvar o seu povo dos seus pecados. A partir daqui não tem mais angústia nele. Não tem mais angústia. Agora ele vai acordar os discípulos, dizendo: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E eu fico imaginando a cena do Pedro acordado assim, meio atabalhoadamente, e a turba está chegando com paus, com espadas, com lanternas, capitaneado por Judas, e o Pedro não suporta, arranca a espada, decepa a orelha de Malco. Jesus: não, Pedro, você não está entendendo, filho, não é essa luta que eu estou lutando, não é essa guerra que eu estou travando, não. Se você pensa que eu estou passando dificuldade, e que eu estou fragilizado, eu poderia pedir meu pai, e ele me mandaria aqui mais de 72 mil anjos, mais de 6 legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos, estaria tudo resolvido. Guarda essa espada. Diz a Bíblia que é Jesus quem se apresenta, perguntando para a turba: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui Jesus vai para a casa do sumo sacerdote, firme como uma rocha. A partir daqui ele vai para o pretório romano e caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coração. A partir daqui ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a proclamação da glória de Deus. Naquela noite ele foi preso mesmo, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi uma vítima indefesa das tramas e orquestrações do Sinédrio. Diz Lucas que ele foi preso porque chegara a hora das trevas. Sabe o que aconteceu? Todos os discípulos se dispersaram, todos, inclusive Pedro, covardemente. Só que aproxima João, encosta bem em Pedro. O João é aparentado do sumo sacerdote, e diz a Bíblia que Pedro ia seguindo de longe. Ele não tem coragem de se apresentar como discípulo, mas ele quer saber o que está acontecendo, e ele consegue muito jeitosamente entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Era o lado externo da casa, tinha uma fogueira, um braseiro, a noite está fria, ele se aproxima bem do braseiro, está ali desfrutando do calor daquele braseiro, daquela fogueira, quando de repente passa uma criada. Está de noite, está meio lusco-fusco. Eu acho que a criada olha bem, mira bem. Você é um dos dele. Diz a Bíblia que Pedro negou diante de todos: eu não sei o que dizes. Bom, esse lugar não está bom para mim mais, vou sair daqui, vou lá para o alpendre, quem sabe lá melhor. Chega aqui no alpendre, daqui a pouquinho passa outra criada, de longe assim, não. Fala assim para as pessoas: aquele lá é discípulo dele.
Pedro ouviu a conversa, e diz a Bíblia que ele que negara diante de todos, jura, eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegam algumas pessoas, talvez daquelas que prenderam Jesus no Getsêmani, e Pedro não consegue parar de falar, e quanto mais ele fala, mais ele se denuncia. O sotaque dele é aquele sotaque assim, bem caipirão, lá dos galileus, que não conseguiam falar o hebraico direito, só falavam aramaico, muito complicado, e aí aquelas pessoas chegaram e dizem, o teu modo de falar, esse sotaque galileu te denuncia, você é discípulo dele mesmo. Aí o Pedro começa a blasfemar, falar palavrão, falar impropério, eu não sei quem é esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, começou a falar palavrão e falar blasfêmias. Diz a Bíblia que nesse momento o galo cantou, para acordar a consciência dele, e nesse momento Jesus cravou o olhar nele, ele caiu em si, desatou a chorar, e saiu dele chorando amargamente. Como é que foi aquela noite? Talvez alagando o seu leito, talvez chutando as pedras no meio dos olivais. Aquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado, e Pedro não estava lá. Sexta de manhã, Sinédrio se reúne para formular uma outra acusação contra Jesus, agora não mais blasfêmia, mas conspiração, e Pedro não estava lá. Jesus foi levado ao governador Pilatos, Pilatos o condenou, e Pedro não estava lá, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Um outro Simão precisou fazer isso. 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado, Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus morreu, Pedro não estava lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Antes das 6, Jesus foi sepultado, Pedro não estava lá. Passou o sábado, silêncio da morte, Pedro está escondido, trancado, com medo dos judeus. Domingo de madrugada, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro, pensando, e aí, quem vai rolar a pedra para nós? É muito pesada. Chegam lá, surpresa, a pedra foi rolada, o túmulo está aberto, entram, o túmulo está vazio, de repente elas olham do lado direito, tem um anjo, e o anjo pergunta assim para elas, vocês vão fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo disse, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Ué, mas por que o nome de Pedro? Pedro não era discípulo? Por que a menção do nome de Pedro? Sabem por quê? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó, negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que apesar dos seus fracassos, das suas quedas, de seus deslizes, da sua covardia, Jesus não desiste de você. Agora imagine comigo, irmãos, aquela viagem para Galileia. Jerusalém a Galileia são mais de 100 quilômetros, a pé, e não tem nada que perturba um homem mais do que uma consciência culpada, é um chicote impiedoso, é um azorrague que não dá descanso. E eu imagino que cada passada de Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu imagino que quando Pedro está caminhando, na medida que caminhava, ele pensava assim, quando eu chegar lá, Jesus vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar todo, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracassado, que eu sou um desertor, e eu sou um fracassado mesmo. Quando ele chega lá, uma surpresa, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Aí diz a Bíblia que ele diz assim para os seus colegas, eu vou pescar. Mas o que significa isso? Estou estressado? Preciso ganhar um dinheirinho, um troco? Não. Sabe o que significa isso? Fim de linha para mim. Acabou meu projeto. Não tem mais futuro. Não tem mais esperança. Acabo de desistir por completo da possibilidade de ser um apóstolo. Eu vou voltar para o passado. Estou de malas prontas, de volta para a minha empresa. Vou recomeçar minha velha vida. Com Jesus não tem mais esperança para mim.
É nesse momento que eles saíram para pescar, e não pegaram nenhum lambari. Noite frustrada, o dia está quase amanhecendo, eles estão voltando de redes vazias, a 100 metros da praia. O dia está querendo lançar sua luz sobre a noite, e de repente uma silhueta, apenas um vulto, de lá eles olham, esse que está caminhando aqui na praia, olhando para eles lá no barco a 100 metros, se dirige a eles: covardes! Foi bem assim? Não, não foi. Filhos, filhos, filhos. Tem nessa única palavra mais de 1 tonelada de graça. Um bando de covardes, um bando de fracassados, de desertores. Jesus se dirige a eles: filhos. É assim que Ele trata você e a mim. Apesar das nossas quedas e fracassos, Ele continua nos tratando como filhos. Faz uma pergunta para eles: tens aí alguma coisa de comer? É claro que Jesus não precisava dessa informação. É claro que Ele pergunta isso não por causa dele, mas por causa dos discípulos, para acordar-lhes a consciência adormecida. E eles responderam: não, não temos nada. E ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos conhece os peixes do mar e domina sobre as profundezas dos mares. Quando lançaram as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. Aí o João, que tinha uma percepção mais aguçada, disse: Pedro, o Senhor chegou. Ele está aqui, Pedro, é Ele, Pedro. Aí Pedro larga para lá de novo o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, o coração acelerado, pensando: é agora, eu vou ter que enfrentar esse momento mesmo, vai ser agora, ele vai me quebrar, ele vai me arrebentar todo, eu vou botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele vê um braseiro, com pão e com peixe. Mas por que aquele braseiro? Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro foi plantado ali por Jesus como que uma espécie de reconstituição da cena do crime, para curar a memória de Pedro, para curar a psique de Pedro, para curar o mundo interior de Pedro, para restaurar as emoções de Pedro. Aquele braseiro estava ali para Jesus dizer o seguinte para ele: Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, meu filho? Para você entender uma coisa, é que na mesma geografia que você caiu, Pedro, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, Pedro, você vai poder me confessar. Na mesma geografia, Pedro, que você foi um fracasso, eu vou restaurar a sua vida, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os discípulos, agora ele vai tratar com Pedro de uma maneira muito particular. Se aproxima do Pedro, faz uma pergunta assim: ô Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que eu tenho que amar mais do que os outros? Não basta amar igual aos outros? Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito para Jesus lá atrás? Senhor, eu sou mais crente do que os outros, sou mais fiel do que os outros, sou mais leal do que os outros, sou mais amoroso do que os outros, sou mais corajoso do que os outros. Então sabe o que Jesus está perguntando para Pedro? Ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda continua achando que você é melhor que os outros? Você ainda pensa que você é mais crente, mais fiel do que os outros? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito, Pedro? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu apacenta os meus cordeiros.
Aí perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Não perguntou se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu estou até triste com esse negócio, mas tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negara. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: sabe por que eu perguntei para você 3 vezes, Pedro? Para você entender uma coisa: para cada queda sua, Pedro, a minha graça é suficiente para restaurar você. Você caiu a primeira vez, Pedro? Você negou a primeira vez? Minha graça é suficiente para restaurar você. Você me negou a segunda vez, Pedro? A minha graça é suficiente para restaurar você. Você negou a terceira vez, Pedro? A minha graça é suficiente para restaurar você. Pedro, entenda isso: a minha graça é maior do que o seu pecado. Eu já disse isso para vocês algumas vezes. Há nesse texto uma riqueza que não consegue passar para a língua portuguesa, porque vocês sabem que 2 verbos foram usados aqui no grego: o verbo agapau e o verbo filéu. A palavra ágape no grego é amor sacrificial, é amor que dá a vida pelo outro, que morre pelo outro. Filéu é amor de amizade, amor de gostar. Então preste bem atenção: quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez, ele perguntou assim: Petros, fileis-me, tu me amas com amor ágape? Petros, agapas-me, agapas-me, tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu para Jesus foi isso: Senhor, ágape eu não tenho, amor ágape eu não tenho, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu não estou pronto a morrer por ti, eu só gosto de ti. E respondeu: Filose, Filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez, do mesmo jeito: Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim, de dares tua vida por mim? E Pedro responde do mesmo jeito: Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de morrer por ti, eu só gosto de ti. Filose. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Porque Jesus passou a usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores, o verbo filéu. Então Jesus pergunta para Pedro assim: Petros, fileis-me, tu me amas com amor filéu, pelo menos tu gostas de mim? E ele respondeu do mesmo jeito das outras 2 vezes: Filose, eu só gosto do Senhor, é só isso, Senhor, eu só gosto do Senhor. O que você aprende com isso? Quando Pedro, confiando em si, prometeu a Jesus dar a sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha forças nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. A partir daqui Pedro é um outro homem, irmãos, porque Jesus restaura a vida dele, Jesus restaura o ministério dele. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez você hoje está aqui precisando ser restaurado na sua vida e restaurado no seu ministério, e Jesus está aqui para fazer as 2 coisas, para colocar na sua mão o cajado de pastor. A partir desse momento Pedro é um homem de Deus, Pedro é um homem de oração, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Pedro prega e os corações se derretem. Pedro impõe as mãos sobre os enfermos e são curados. Pedro abre a porta do Evangelho para judeus e gentios. E é nessa conjuntura que está a profecia do verso 18. Eu te peço para olhar comigo, para encerrar. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Verso 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que aconteceu, meu irmão?
dia 17 de julho do ano 64, o imperador romano Nero põe fogo em Roma, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Um incêndio devastador, 7 noites e 6 dias. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade destruída. Nero põe a culpa do incêndio nos crentes. Começa um massacre, uma chacina. Os crentes começaram a ser crucificados, queimados vivos. E nessa perseguição sangrenta, 2 líderes da igreja foram presos: Paulo e Pedro. Paulo era um cidadão romano, mesmo condenado à morte, teve uma morte rápida, foi degolado, a espada tosa a cabeça, não tem sofrimento mais. Mas Pedro era um cidadão comum, e a pena capital no Império Romano para um cidadão comum era a crucificação. Aqui a Bíblia cessa, a história nos toma pela mão, e diz os historiadores que no dia da execução de Pedro, no dia que ele foi executado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas sabe o que me impressiona, irmãos? Foi depois que Jesus explicou para Pedro uma coisa: Pedro, você lembra que você prometeu morrer por mim, dar sua vida por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não agora, Pedro, mas quando você ficar velho. Você vai ser levado sem você querer, as pessoas vão cingir você, pregar você, mas você vai me glorificar, você vai glorificar a Deus com esse tipo de morte. Foi depois que Jesus explicou para Pedro que ele seria crucificado na velhice, que Jesus disse para ele: Pedro, segue-me, segue-me. Não é segue-me para o sucesso, nem para a riqueza, nem para a fama, segue-me para a cruz, para a morte, para o martírio. E eu termino fazendo uma pergunta para você: como é que Pedro se sentiu no corredor da morte? Você se lembra do brasileiro que foi sentenciado à pena de morte, num país asiático? A embaixada brasileira lutou, as cartas foram escritas, a família insistiu, não teve jeito, aquele brasileiro foi executado. Pensa comigo em Pedro. O que é que ele sentiu na hora, no corredor da morte? Sabe o que a Bíblia ensina para isso? Ensina sobre isso? Está escrito, vamos ver? O que é que ele sentiu? Abra aí comigo e eu encerro. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Está escrito o seguinte aí: porque tanto Paulo quanto Pedro reagiram do mesmo jeito. Quando Paulo estava sendo executado, ele disse: chegou minha hora, já estou sendo oferecido por libação, mas eu não vou me entregar para Roma, não, vou me entregar para Deus. Não é Roma que vai me matar, não, eu vou me entregar. Nero me culpa e me considera culpado, pois eu vou comparecer perante o reto juiz para receber a coroa da justiça. Mas Pedro diz o seguinte, verso 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18 e 19. Mas de minha parte, não estou pensando em me defender, estou pensando em acusar Nero, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que esse homem está querendo dizer para nós, irmãos? Roma vai me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério. Roma vai calar a minha voz, mas a minha pregação vai continuar reverberando no coração e na mente daqueles que a ouviram. Sabem por quê, meus irmãos? Porque o importante não é o obreiro, o importante é a obra. O importante não é o evangelista, o importante é o evangelho. O importante não é o pregador, o importante é a pregação. Deus sepulta os seus obreiros e a obra de Deus continua, porque a palavra de Deus está viva e é eterna. Louvado seja o seu nome. Amados irmãos, em tempos em que o evangelho está sendo tão desfibrado,
e vulgarizado. Que Deus nos dê graça para abraçarmos este evangelho viril, que nos prepara para a vida, nos prepara para a morte e nos prepara para a eternidade. Que Deus seja louvado.